Alexandre de Moraes abriu o julgamento e depositou seu voto. Disse que Bolsonaro deve continuar preso. Por quê? Existe perigo de fuga pelos fatos ocorridos. Isso denota uma suspeita real de tentativa de fuga. E isso é um dos requisitos para a prisão preventiva. Desta feita, eu, Alexandre de Moraes, determino que Bolsonaro continue preso. Ponto. Aí veio o próximo voto. O Flávio Dino. Flávio Dino seguiu o relator. Sigo o relator. Diante dos fatos ocorridos, denota-se que pode haver uma tentativa de fuga e que houvera situações que justificam essa situação. Desta monta, sigo o relator e determino a manutenção da prisão do senhor Jair Messias Bolsonaro. Já tem 2 votos. Só falta mais 2. Falta o Cristiano Zanin e a Carmen Lúcia. Se brincar, antes de acabar a live, nós já temos um desiderato. Qual que vai ser o desiderato, Andréia? Bolsonaro vai ficar preso. E pra mim, não vou mentir, Bolsonaro na papuda. Fica melhor. O que você acha? Eu quero saber o que você acha. Vamos ver aqui, saiu agora aqui, ó. Break News. Aqui no G1. Saiu aqui, ó. Aqui, ó. Moraes e Dino votam... Aqui, ó. Moraes e Dino votam para manter prisão preventiva de Bolsonaro. Placar no STF é de 2-0. Aí eles colocaram aqui no voto a justificativa, ó. Portanto, diante de novos fatos, julgou que o caso cumpre os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva. Isso aqui já dá uma sinalização interessante de que eles ainda não vão converter a prisão preventiva em prisão definitiva, tá? Eles estão falando que a situação aqui cumpre os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Por que, André, que eles já não vão converter? Porque ainda não é o momento. Hoje acaba o prazo do segundo recurso de Bolsonaro e de todo o núcleo crucial. E eles vão usar até o último dia. Eles devem protocolar hoje esse recurso. Aí, a partir de amanhã, aí sim, o ministro Alexandre de Moraes vai julgar o recurso e logo de plano vai entender que ele é protelatório. Isso eu estou dando a minha perspectiva, tá bom? Que ele é protelatório, então que ele não será nem analisado. Ele será inadmitido, a admissibilidade do recurso. Vai ser declarada a inadmissibilidade do recurso. Por quê? Porque ele é protelatório. A partir disso, aí sim, aí pode haver a conversão da prisão preventiva em prisão definitiva, onde Bolsonaro vai começar a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses. E tudo isso que eu te disse, vou repetir, vale para o general Braga Neto, que também está preso. General Braga Neto está preso desde agosto do ano passado. E com ele vai acontecer a mesma coisa. A prisão preventiva vai ser convertida em prisão definitiva, tá? Vale para o general Heleno. General Bolsonaro pegou 27 anos e 3 meses. Eu até gravei já. O general Heleno pegou 26 anos. Isso vale também para o general Heleno. O general Heleno pegou 21 anos. Vale também para o general Sérgio Nogueira. Sérgio Nogueira pegou 19 anos. Vale para o almirante Almir Ganier, almirante de esquadra da Marinha Almir Ganier. Almir Ganier pegou 24 anos. Vale também para Anderson Torres. Anderson Torres pegou 24 anos. Vale também, não vale para o Mauro Cid, tá? Porque Mauro Cid, ele já está cumprindo a pena dele no aberto, porque ele pegou só 2 anos, porque ele fez a delação, né? Mas vale também para Alexandre Ramage. Alexandre Ramage, deputado federal, que pegou 16 anos de cadeia, tá? E no Alexandre Ramage, ele fugiu. E já foi decretada a prisão preventiva dele, em decorrência da fuga.
O que aconteceu? Alexandre Ramagem estava proibido de sair do Brasil. E ele estava, inclusive, com o passaporte diplomático dele, enquanto deputado federal, cancelado. Mas ele conseguiu, diz que ele saiu ali por Rio Branco, pegou parte da Venezuela e da Guiana e conseguiu lá pegar um avião. E disse que ele usou o passaporte que estava cancelado, mas que as autoridades de lá dizem que não detectaram isso. Mas ele usou o passaporte diplomático enquanto deputado federal que estava cancelado para conseguir pegar um voo. Aí ele pegou um voo e foi para os Estados Unidos. Aí ele deu uma entrevista naquele podcast lá dos bolsonaristas, do Alan dos Santos e tal. Alan dos Santos mesmo tá doido. Doido. Dando esquete total lá. Xinga toda hora o cara. E diz que é de Jesus. E xinga os trem feio. Não tem nem como, gente. Pelo amor de Deus, o que é isso, gente? A Bíblia já ensina lá que a maior arma, a pior arma que existe no homem é a língua. Exatamente para você dominar sua língua. E esse povo diz que é de Jesus e grita. Gritar, a gente pode até gritar, né? Porque até eu grito de vez em quando, mas isso não é problema. Mas ficar xingando é muito feio. Jesus não gosta. Mas enfim. Aí ele tava no programa lá, que é lá dos Estados Unidos, né, um local do podcast, e ele falou que tá lá com a autorização e a proteção de Trump. Mentira. Ó, isso é conversa pra boi dormir. E ele falou que fugiu porque ele não ia ficar no Brasil mesmo pra esperar pra ser preso. E a família dele veio ele sendo preso, por isso que ele fugiu. Aí já foi decretada a prisão preventiva dele, daqui a pouco ele vai entrar na lista da Interpol. Alexandre de Moraes já entrou com um pedido para que coloque o nome dele na lista da Interpol como foragido. E isso vai ser muito importante na questão diplomática. Como que os Estados Unidos vai agir diante dessa situação? Porque o Alan dos Santos, que está lá foragido, a Justiça dos Estados Unidos não aceitou a decretação da prisão dele. Ele tem dupla cidadania. Primeira situação. E a segunda situação, os Estados Unidos entendeu que ele foi condenado por crime de opinião, por questões de palavra, calúnia, difamação, injúria e tudo mais, né? E lá nos Estados Unidos existe uma maior liberdade, de fato, para essa situação. No Brasil, não. No Brasil tem um crime de injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime. Aqui no Brasil, você não pode fazer apologia ao nazismo, você não pode fazer apologia ao racismo, e lá nos Estados Unidos, pode. Eles deixam. Lá tem grupos que fazem marcha de neonazistas, da Ku Klux Klan, sabe? Aqueles que matavam negro, tudo, colocava negro, crucificava, botava fogo. Pois é, lá nos Estados Unidos pode. Estados Unidos falam, não, pode, você quer? Pode. Aqui no Brasil não tem isso, não. Por isso que o Alan dos Santos não foi preso lá. Aí a justiça não aceitou a decretação da prisão dele lá, por causa dessa situação, porque lá a liberdade é ampla. Tem grupos neonazistas, tem grupos fascistas, tem grupos racistas, publicamente, fazem marcha, fazem tudo. Aqui no Brasil não é assim. Apologia ao nazismo é crime, racismo é crime, não tem nada disso. Então por isso que ele não foi preso. Agora Alexandre Ramagem é diferente. Alexandre Ramagem foi condenado por tentativa de golpe, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por organização criminosa armada, por dano qualificado ao patrimônio público, por dano qualificado ao patrimônio público, por dano qualificado ao patrimônio tombado, ele não foi condenado ainda não. Não. Porque a Câmara de Deputados Federais, por meio de uma resolução, suspendeu esse processo. Você lembra? Que foi os 2 crimes entendidos pelo Supremo Tribunal que ocorreram depois da diplomação. E segundo o artigo 53 da Constituição, a casa a qual o parlamentar é vinculado pode suspender uma ação penal contra esse parlamentar. E foi isso que eles fizeram. Aí ficou suspenso esses 2 processos. Ele ainda não foi condenado, mas ele vai ser. Vai ser, André? Vai ser. Entendeu? Aí ele foi condenado por 3 crimes. Tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Isso aqui não é crime de opinião, segundo os Estados Unidos. Isso aqui não é crime de palavra. E aí? Como que vai agir o governo dos Estados Unidos? E quando eu digo governo, eu estou dizendo judiciário. Você lembra do exequatur, da carta rogatória, de toda a situação? Pois é, vai acontecer todo esse procedimento. E nós vamos ver como que vai agir a Justiça dos Estados Unidos.
Andréia, segundo a lei no Brasil, segundo a lei nos Estados Unidos, diante desses crimes praticados por Alexandre Ramagem, como que a Justiça dos Estados Unidos deve agir? Vai prender Alexandre Ramagem. Vai, André? Vai. Vai prender. Se o Judiciário dos Estados Unidos não estiverem sob a influência do Donald Tranqueira fascista, golpista, a Justiça dos Estados Unidos vai mandar prender Alexandre Ramagem. Vai autorizar que a Interpol prenda ele lá nos Estados Unidos. Aí vai acontecer o quê? Vai começar um processo de extradição para ele ser extraditado para o Brasil. Igual Carla Zambelli. Só que Carla Zambelli está na Itália. E, inclusive, hoje é 24, dia 27, tem uma nova audiência de Carla Zambelli. Exatamente para tratar especificamente da extradição dela. O Ministério Público lá já se manifestou e quer a extradição dela. Quer que ela seja expulsa e entregue para a Justiça Brasileira, para a Polícia Federal. Que ela vai direto para a Colmeia, que é a versão feminina da Papuda, no DF. O governo brasileiro também se manifestou, que é a extradição dela. O Ministério Público da Itália já se manifestou, que é a extradição dela. E o advogado dela quer o quê? Que ela não seja extraditada e que ela vá para a prisão domiciliar. Por 2 vezes ela já tentou ir para a prisão domiciliar. O Tribunal de Apelação da Itália disse que não vai. Até porque existe perigo de fuga. Ela não vai ser solta lá, gente. Ou ela será extraditada, ou ela vai cumprir a pena dela lá. Mas como ela não é italiana nata, ela é naturalizada, ela será extraditada. Eles vão pegar ela e falar: toma, essa mala sem alça é de vocês. Nós não queremos aqui. Aí a bota do Mediterrâneo vai dar um na bunda dela e vai mandar ela pro Brasil. Isso que vai acontecer. E vou repetir, se a Justiça dos Estados Unidos não estiver contaminada pelo governo Trump, vai também mandar prender Alexandre Ramagem e ele será também extraditado. Agora, claro que isso tem umas tratativas, como por exemplo, Alexandre de Moraes decretou a prisão dele agora, né? E Alexandre de Moraes vai comunicar isso para as autoridades. Alexandre de Moraes não, ele vai comunicar a embaixada, o ministro das Relações Exteriores. O ministro das Relações Exteriores aciona os diplomatas e os diplomatas vão fazer todo esse meio de campo. Agora, no caso de Alexandre Ramagem, é importante passar a fase do recurso. Para quê? Para que a prisão preventiva seja convertida o mais breve possível em prisão definitiva. Porque isso dá uma maior robustez na decisão judicial para o cumprimento da decisão pela Justiça dos Estados Unidos. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso. E não vai demorar muito, não. Não vai demorar muito, não. Viu? No caso do Alan dos Santos, eu já expliquei qual que é o entreveiro. Tem mais algum voto, gente? Perceba! E me ajuda! Me ajuda, pelo amor de Deus! Não me deixe falando sozinho! Por favor! Vamos ver um videozinho agora da juíza. A juíza substituta, a juíza auxiliar de Alexandre de Moraes. Ela foi em loco averiguar ali a situação da tornozeleira e tal e coisa. A juíza e a delegada. Vamos ver aqui? Olha aqui. A Zambetta aqui, ó. A Zambetta. Dia 27, agora a Zambetta vai ter audiência. A questão da extradição dela. Ela será extraditada. Pode ser que não seja determinada nessa audiência ainda, não é? Por causa das tratativas. Mas ela será expulsa da Itália. E eu nunca vou me esquecer do vídeo dela. Como que ela é... Eu não vou falar burra porque tadinho do burrinho. Mas como que ela produz prova contra ela mesma? Assim, quando ela foi para a Itália, tem um vídeo. Inclusive, o vídeo está nos autos do processo. Ela falando: eu tenho cidadania italiana e eu vim para a Itália porque aqui na Itália ninguém vai me prender. Aqui na Itália eu sou intocável. Tem que ser uma cabeça muito fraca, viu? Tem que ter as ideias muito comprometidas. Mas é isso que o bolsonarismo faz com as pessoas. Ele entra na mente das pessoas, das ideias fracas, e compromete qualquer capacidade de raciocínio lógico, sabe? Da pessoa, de reflexão, sabe? A pessoa vira um zumbi.
Uma loucura. Que é isso? Vamos ver o videozinho aqui? Presta atenção, gente, na conversa. Olha aqui. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Eu tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não, fica tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não. O senhor usou alguma coisa para queimar isso aqui? Eu tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não, fica tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Pois é. Uma pessoa que faz um trem desse, ela só faz para fugir. Inclusive, na decisão de Alexandre de Moraes agora, que Alexandre de Moraes já deu o voto dele. O julgamento começou agora às 8 horas da manhã. Não tá pra gente transmitir, senão eu ia transmitir para vocês. No julgamento agora, Alexandre de Moraes, no seu voto, falou que Bolsonaro, de forma dolosa e consciente, tentou violar a tornozeleira eletrônica. E que isso intui o quê? Se você tenta violar uma tornozeleira eletrônica, é porque você não quer ser monitorado. Se você não quer ser monitorado, você quer fugir. Então, Alexandre de Moraes disse que Bolsonaro, de forma consciente e dolosa, tentou ali quebrar a tornozeleira eletrônica, violar a tornozeleira eletrônica. E que, em decorrência disso, ele deve permanecer em prisão preventiva, uma vez que um dos requisitos para a prisão preventiva é exatamente tentar fugir. Aquele que está sob uma custódia, sob uma medida cautelar, tentar quebrar a medida cautelar, tentar fazer o que ele fez. Isso é um caso de prisão preventiva. Aí Alexandre de Moraes determinou que ele vai continuar em prisão preventiva. E o ministro Flávio Dino acompanhou o voto do relator e disse que Bolsonaro também deve continuar em prisão preventiva. Falta o voto da Carmen Lúcia e do Cristiano Zanin, nessa ordem, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, para manutenção da prisão. Minha percepção que será por unanimidade. Por unanimidade, a primeira turma deve manter a prisão preventiva de Bolsonaro, que será ainda essa semana, muito possivelmente, convertida em prisão definitiva, para o início do cumprimento da decisão condenatória de 27 anos e 3 meses de cadeia para Bolsonaro. E Bolsonaro deve ir para a Papuda. Esse é o meu desejo. Não obstante seja difícil isso ocorrer. Talvez ele continue ali na cela da Polícia Federal. Mas nós temos que aguardar para ver essa situação. Inclusive, o deputado Lindenberg, ele fez uma nova representação. Ouro, presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Ouro, ferro, tem como você monitorar a origem dele. Tem, André? Tem. Ouro, ferro, geralmente minerais. A depender da situação, tem como você monitorar a origem, de onde que ele veio. E esse ferro que foi usado por Bolsonaro, talvez a polícia tenha que ir atrás. Qual é a origem dele? Porque eu não acredito que Bolsonaro tinha esse trem lá na casa dele, não. E se não tinha, quem que levou? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem gente por trás dessa situação. E a Polícia Federal tem que ir atrás.
Ela já está investigando. Quem que ajudou Bolsonaro a tentar fugir? Ai, André, mas ele não tentou fugir não, meu querido. Raciocina comigo, eu vou te ajudar. Você está preso. Você está preso em prisão domiciliar. O perigo de fuga é tão grande que além de você estar preso em prisão domiciliar, você ainda está com a tornozeleira eletrônica. E você está lá na prisão domiciliar e você tenta violar a tornozeleira eletrônica. E concomitantemente a isso, cria uma balbúrdia lá na frente de onde você está preso, criando um ambiente favorável para você fugir, uma balbúrdia, uma bagunça de gente dizendo que estava lá em vigília. Para quem que estava na vigília, eu não sei. Eu sei, mas não vou falar agora não. Você fala aí. Você tá querendo o quê? Quando você viola uma tornozeleira eletrônica, você tá querendo o quê? Ai, André, mas ele não fugiu. Lógico que ele não fugiu. Se ele tivesse fugido, ele não estaria preso agora na Superintendência da Polícia Federal. Isso é óbvio! Isso é óbvio, Jesus! Se ele tivesse fugido, ele não estava preso. Não é verdade? A prisão é exatamente para evitar a fuga. Que inclusive tem até a palavra, a frase certinha que está na lei. Para evitar a não aplicação da lei penal. A pessoa foge para frustrar a aplicação da lei penal. Por isso tem a prisão preventiva para ficar preso, para que não haja a frustração da aplicação da lei penal. Bolsonaro, a gente disse isso desde o início. Se ele tiver a oportunidade, ele vai fugir. E todo mundo sabe disso. E sabe que ele pode entrar numa embaixada, notadamente com os filhos dele conversando com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, tentando conversar com o presidente de El Salvador, o Bukele. Não é à toa. Esse é irmão desse. Então, para evitar a fuga, vão manter ele preso. Para isso que existe a prisão preventiva. Até a análise do segundo recurso, que hoje acaba o prazo, e assim o recurso vai ser inadmissível, porque será tão somente protelatório. A partir do segundo recurso, jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal, a gente converte a prisão preventiva em prisão definitiva. E evita-se a frustração da aplicação da lei penal, ou seja, evita-se a fuga. Pronto, é isso que vai acontecer. Pode chorar, pode espernear, pode, tudo que você quiser, que não vai adiantar. E tem mais gente envolvida nisso. E eu espero sinceramente que a Polícia Federal encontre as provas. Bolsonaro não fez isso sozinho, não. Olha aqui, o deputado Lindenberg. Vamos ver o que ele falou aqui. Olha, nós acabamos de entrar com a representação no Supremo Tribunal Federal, dirigida ao ministro Alexandre de Moraes, para que essa investigação do que aconteceu, a tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica por parte do Jair Bolsonaro, que ela seja investigada com detalhes. Primeiro, quem entrou na casa nas últimas 72 horas? Eu soube que o Nicolas entrou, tem imagens, tem vídeos, mas não é só o Nicolas. Todos que entraram nas últimas 72 horas. Como esse ferro de solda chegou às mãos do Bolsonaro? Ele tinha, alguém entregou a ele. Qual o papel das pessoas que estavam na casa na hora do acontecido? O irmão do Bolsonaro, um assessor, até agora não apareceu o nome desse assessor. Você sabe que na audiência de custódia o Bolsonaro disse que ele tentou romper a tornozeleira à meia-noite, que estava confuso. Depois, não. Mas no depoimento que ele fez, naquele vídeo que ele fez, ele diz que começou no final da tarde. O papel do Flávio Bolsonaro, o que significava aquela vigília, o papel do Eduardo Bolsonaro deu uma declaração na CNN, defendendo a fuga de todo mundo, de investigados, de processados, com a tese que não tem democracia, defendeu abertamente. Hoje o jornalista da Folha de São Paulo, Celso de Barros, fala que o Eduardo Bolsonaro, semana passada, esteve no Bahrein, uma foto dele com o Sheik. Qual era a embaixada
que ele tentava fugir. O fato é o seguinte, essa tese da defesa de confusão mental é muito frágil, né? Teve premeditação, tinha ali um plano, até a forma que ele tenta romper a tornozeleira eletrônica era uma forma para tentar burlar o SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária. Então a gente quer o aprofundamento dessa investigação sobre o que aconteceu. A gente sabe que tudo isso, pessoal, colocou o bolsonarismo numa defensiva muito grande, defensiva política. As pessoas, o Tarcísio e vários outros que defenderam Bolsonaro no primeiro momento, estão calados até agora. Tem uma desmoralização com esse processo. Agora, eu estou convencido que teve premeditação e que tinha um plano. Então, o que a gente quer é o aprofundamento dessas investigações. Por isso, fizemos essa representação ao ministro Alexandre de Moraes. Olha, nós acabamos de entrar com a representação Muito bem. do Supremo Tribunal. Muito bem, Lindenberg. Tem que entrar mesmo. Tem que entrar mesmo. E o Lindenberg já pediu até o rastreio do ferro, viu? Falei pra vocês. Lindenberg pediu até o rastreio do ferro. De onde veio esse ferro que ele comprou pra tentar coisar a tornozeleira? Ele veio de algum lugar. Qual a origem dele? Tem cachorro nesse mato. Tem, André? Tem. Bolsonaro não fez isso sozinho, não. Tem que ser investigado. Flávio Bolsonaro, Nicolas Ferreira, o irmão de Bolsonaro, que estava lá na casa àquela hora, tem que ser investigado tudo. Aí Michele Bolsonaro não estava na casa, para mim foi para criar um álibi, para falar eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Tem mato, tem cachorro nesse mato. Eu vi um aí dizendo que eu tô com inveja. Eu tô com inveja de quê, gente? Da tornozeleira? Não, muito obrigado. Da cadeia dele? Também não tô. Agora, se você tiver com inveja da cadeia dele, tá fácil. Tá difícil, não. Vai lá aprontar lá em frente ao Supremo Tribunal Federal. Vai lá aprontar em frente à Superintendência da Polícia Federal pra você ver. Você vai parar onde seu mito tá. Então, se alguém tá com inveja aqui, sabe quem é? É vocês. É Bolsonaro. A inflação, a menor inflação dos últimos 20 anos quase. Desemprego. A menor taxa da história do Brasil, o desemprego. Então, se tem alguém que tá com inveja, eu sei, de Lula, do papai Lula. Porque papai Lula trabalha, querido. Aí a inveja é grande mesmo. Vocês estão tão doídos, mas tão doídos de inveja, que vocês têm inveja até da postura de Lula quando foi preso. Porque Lula, quando foi preso, foi altivo. Ele falou, eu vou provar a minha inocência, não vou abaixar pra ninguém, porque eu sou inocente. E aqui é o seguinte, eu posso ficar preso, mas eu não abro mão da minha dignidade. Bolsonaro agora diz que deu surto. Bolsonaro fez piadinha lá para Alexandre de Moraes, chamando Alexandre de Moraes para ser vice nele na chapa. Bolsonaro é tiro, porrada e bomba só para enganar vocês, mas na hora do frigir dos ovos, treme nas bases, é frouxo. E todos os outros são também. Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Ramage, que já fugiu, Carla Zambelli, que já fugiu, Alan dos Santos, que já fugiu, o Eustáquio, que já fugiu, tudo frouxo. Até disso vocês têm inveja de Lula. Porque vocês queriam que Bolsonaro tivesse uma postura altiva. No julgamento lá de Bolsonaro, perante Alexandre de Moraes, que vergonha que vocês passou. Com Alexandre com o Bolsonaro lá. Vossa Excelência, eu queria te fazer um convite. Eu posso te fazer um convite? Você aceita ser o meu vice na chapa o ano que vem? Até disso vocês têm inveja de Lula. Não só por ser um bom estadista, um bom administrador, mas também por ser um cara que tem posicionamento. Tem posicionamento firme. E quando foi preso disse, eu não abro mão da minha dignidade, porque eu sou inocente. E falou na cara do juiz Sérgio Moro isso. E Bolsonaro não tem essa postura. Bolsonaro agora confessou
e como ficou muito feio pra ele, disse que teve um surto. Surtou. E a invejosa sou eu. Ah, não, gente. Se alguém tem inveja aqui, não sou eu, não. Vocês que têm morre de inveja de Lula. Até porque, né? Vou falar uma coisa pra vocês. Você conta, eu conto. Posso contar, gente? Quer que eu conto? Pera aí. Cafezinho quente e Deus cuida da gente. Lula vai ser tetra. Lula vai ser tetra. Politicamente, agora eu vou falar um tico-tico. 12h30 eu falo mais, porque o povo já tá falando aqui que eu tenho que encerrar a live. Mas deixa eu falar. Deixa eu falar, gente. Por favor. Ó a censura. Ó a censura. Arthur Lira criticou a prisão de Bolsonaro. Tarcísio criticou a prisão de Bolsonaro. Agora você quer saber por que eles estão criticando a prisão de Bolsonaro? Você quer saber? É porque Bolsonaro não escolheu o seu sucessor. Bolsonaro não colocou, esse aqui é o meu candidato. Aí por isso que eles estão desesperados desse jeito. Aí tem gente tosco falando que a prisão de Bolsonaro vai unir a direita, os bolsonaristas e o centro. Não vai. Vai rachar ainda mais. Por quê? É um jogo de vaidades. Cada um mais vaidoso do que o outro. E o que eu acho? Eu acho é pouco. E enquanto isso, Lula vai sair pela tangente como está saindo. Por isso coloque aí. Lula tetra. Lula 2026. E outra coisa, que eu vou deixar para falar mais em 12h30, mas eu já vou falar agora. Aí tem gente aí que voltou com a patifaria da anistia. Ai, anistia, anistia. O Zuco, o líder do PL lá na Câmara de Deputados. Eu já liguei para o Hugo Mota e falei para ele pautar a anistia. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Olhando nos seus olhos. Pode pautar. Pode aprovar. Andréia, que é isso, Andréia? Aqui é sem anistia. E mesmo vocês aprovando a anistia, Bolsonaro não será anistiado. Não será anistiado. PGR já se posicionou e disse que anistia para atentado contra a democracia não existe. PGR vai judicializar e o Supremo Tribunal Federal também já se manifestou. Não existe anistia para tentativa de golpe. Vocês querem aprovar? Aprova. Só não esqueça de uma coisa. Ano que vem é ano de eleição. E vocês ficarão marcados. E muitos não serão reeleitos. Então aprova. Aprova! Que o Supremo derruba! E se precisar, o povo vai pra rua, porque o povo já tá indo pra rua festejar a prisão de Bolsonaro. E se tiver anistia, prepara. Prepara que agora é hora, o show das poderosas. Entendeu? Vão te catar, cambada. E não adianta não. Remédio pra fascista é cadeia. Remédio pra golpista é cadeia. E não vai ter ninguém que vai salvar Bolsonaro da cadeia. E não é só ele não. A trupe todinha. Pega o código, meu lindo e minha linda. Senta o dedo no like, compartilha e comenta. Quem gosta, fica. Quem não gosta, tá com inveja. Ô, meu pai! Beijo no seu coração, até a próxima.